Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar o nosso detonado do simulado do primeiro bimestre na parte que compete à matemática. Então, professor, o que vai fazer? Detonado é explicação de passo a passo dos exercícios. Então, a gente vai ver pergunta por pergunta, todas que competem à matemática no simulado, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês uma a uma e vou dar algumas dicas, tá bom? Não significa que o professor vai responder, eu vou dar algumas dicas. Lembrando que vocês podem pesquisar a apostila e todos os materiais possíveis para responder esse simulado. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Número 12 aí, ó. Matemática e suas tecnologias. Com o uso de um termômetro, um cientista registrou a temperatura de determinado ambiente em horários específicos. Veja os registros, ó. Então, às 6 horas, menos 4 graus. Às 7 horas, menos 5 graus. Às 8 horas, menos 1 grau, às 9 horas, mais 1 grau, e às 10 horas, menos 3 graus Celsius. Para perceber melhor as temperaturas registradas, ele as colocará em ordem crescente. Seguindo essa ideia, a sequência de valores em graus Celsius é qual? Então, ele quer saber a ordem crescente. O que é a ordem crescente, pessoal? Primeiro ponto, ordem crescente. Número do menor para o maior. Então, você vai colocar a ordem do número menor para o número maior. Diante disso, qual que vai ser a minha alternativa? Tá? Lembrando que quando eu trabalho com números positivos e negativos, eu tenho que ter cuidado no seguinte ponto. Olha a dica aqui do professor. Por exemplo, se eu tenho menos 80 e menos 79, ó, eu tenho um número menos 80 e um número menos 79. Quem que é o número menor? É o menos 80 ou o menos 79? Se eu fosse por uma ordem lógica, seria o 80. Mas como está com o sinal de negativo, o número menor é o menos 80 e o número maior é o menos 79. Então, com essa dica, vamos lá, faça número 12. Número 13. Após participar de uma aula relativa ao conjunto dos números inteiros, incluindo o conceito de módulo, Francisco resolveu em casa fazer algumas anotações sobre o conteúdo estudado, confirmando com sua professora na aula seguinte sobre esse assunto uma anotação que ele poderá fazer e que esteja de acordo com o estudo sobre o módulo de número inteiro. Ok? Então, vamos lá, ó. Vou repetir. Após ele participar da aula relativa dos conjuntos de números inteiros, usando o conceito de módulo, Francisco teve que fazer algumas anotações em casa, tá? Sobre o assunto, uma anotação que ele poderá fazer e que esteja de acordo com o estudo sobre o módulo de número inteiro, tá? Diante disso, na número 13, tá? Em relação às sentenças que eu tenho, qual que é a alternativa que mais tem a ver com o módulo? Lembra da disciplina de módulo, pessoal? Lembra da disciplina de módulo? Quando eu tenho um número negativo e vou transformá-lo em positivo? Sempre. Ou se o número ele vem com um maisinho, quando eu transformo, ele vai ficar sem o mais. Então, ó, qual é aqui que mais tem a ver com o conceito de módulo? Qual que é a notação mais exata em relação aos módulos? Né? Então, por exemplo, no módulo lá, se eu tenho lá barra, barra, menos 1 e eu transformo ele para um módulo, ele vai ficar barra mais 1, barra. Ok? Exemplo dado, façam aí. Número 14. Procurando calcular uma média de 6 temperaturas observadas em uma estação meteorológica, um meteorologista precisa adicioná-las para depois dividir a soma por 6. O início do seu cálculo indica a seguinte sentença. Então, ó, é como se fosse uma equaçãozinha simples. Eu vou ter que fazer os cálculos, né? Então, eu tenho menos 4, né? Mais menos 9, mais menos 6, mais menos 5, mais menos 6 e mais menos 9. O resultado, já vou dar a dica, é um número negativo, tá?
Então, eu vou só adicionando. Por exemplo, se eu estou devendo R$5 para o João e agora eu vou ficar devendo mais R$5. Ó, eu estou devendo R$5 e fiquei devendo mais R$5 agora novamente. Menos 5 com menos 5 é igual a menos 10, tá? Estou devendo 5, fiquei devendo 5 de novo. Eu devo 5, depois devo 5, estou devendo R$10. Então, aqui, qual que vai ser o resultado? Se é menos 4, mais menos 9, mais menos 6, mais menos 5. Então, são valores negativos que se somam, ok? Número 15. Uma aula de matemática estava terminando e o professor resolveu ditar os últimos exercícios para os alunos escreverem. Em um dos exercícios, ele ditou expressões numéricas para resolver e sobre uma delas ele disse, ó, o dobro do quadrado de 6, tá? O dobro do quadrado de 6. Então, é o dobro de um número que corresponde a 2 vezes esse número, por exemplo. Além disso, para calcular o quadrado de um número, corresponde elevar esse número à segunda potência. Então, dessa forma, né? Então, é o dobro, ou seja, 2 vezes o quadrado de 6. Qual que vai ser aí? Né? Façam os... Dica aqui. Façam o resultado, tá? Faça as contas. Então, faz aqui, ó. Por exemplo, ó, 2 vezes 6 ao quadrado. Primeiro eu faço assim, professor. Ó. Eu faço 6 ao quadrado. Qual que é o resultado de 6 ao quadrado? Então, 6 vezes 6, aqui, ó, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, vezes o número 2. Se bater, batata, tá? A resposta aí. Então, façam os testes, tá? 16. As propriedades da potenciação podem simplificar certas expressões, reduzindo-as para uma forma mais simples. Como exemplo, temos a expressão aí, ó, menos 5 elevado ao cubo, né? Fecha ali nossas chaves, elevado ao quadrado. Que após ser aplicada uma das propriedades da potência, será equivalente a... Então, ó, a número 16, eu vou aplicar, né, a propriedade de potência de potência. Tá? Na potência de potência. Então, a dica que o professor vai dar nessa é que a propriedade é de potência de potência. Então, vocês vão na apostila e vão procurar a propriedade de potência de potência, tá? Potência de potência, tá? O que significa a propriedade de potência de potência? Ok? Né? Eu conservo as bases e multiplico os meus expoentes. Conservo as bases e multiplico o expoente. Qual que vai ser o resultado aí? Vamos lá. Número 17. Em certo jogo de conhecimentos gerais, um jogador sorteia cartas de um monte com perguntas das mais diversas áreas do conhecimento. Em uma das cartas, há a seguinte pergunta. Qual o número inteiro será o resultado da divisão do antecessor de menos 23 pelo sucessor de 3? Antecessor que vem antes, sucessor que vem depois. Se o jogador responder corretamente, ele vai ganhar 30 pontos e a chance de jogar de novo. A resposta que ele vai dar para a pergunta feita na carta indicada é qual? Então, ó, qual que é o número que vem antes do menos 23? Tá? Você vai ter que descobrir ele. E qual que é o número que vem após o menos 3? Diante disso, você vai fazer a conta, tá? A conta. Qual conta que eu tenho que fazer, professor? Você vai pegar o número antecessor de menos 23, e vai dividir pelo número que é sucessor do número menos 3. Tá? Muito fácil. 18. Um economista, ao verificar a variação no saldo de uma conta bancária, anotou a seguinte operação. Com os valores em reais de menos 245 menos 414, o cálculo dessa operação deve ter como resultado qual número? Então, eu vou fazer uma conta direta.
Beleza? Ó. Menos 245 menos 414. Dica preciosa. Nós fazemos o jogo de sinal aqui. Tá, beleza? A gente vai fazer um jogo de sinal nessa conta. Tá? Usando esse menos e esse menos. Tá? Que vem posteriormente. Menos com menos é o quê? E eureka. Vamos lá. Faça a conta. 19. Um artista pretende fazer um trabalho artesanal em uma parede. Ele separou uma região quadrada da superfície da parede para cobrir com pequenas pastilhas quadradas de lado medindo 1 centímetro. Se a região a ser coberta pelas pastilhas tem área de 576 centímetros quadrados e as pastilhas serão colocadas lado a lado, forma-se uma espécie de malha quadriculada sem espaço entre elas. O número de fileiras de pastilhas, seja na horizontal ou seja na vertical, será de... Então, simples, cara. O que eu vou utilizar, professor, para fazer esse exercício? Raiz quadrada. Raiz quadrada de 576. Número 20. Ao tentar multiplicar dois números inteiros, um estudante decidiu decompor um dos fatores em dezenas e unidades para aplicar. Depois, a propriedade distributiva. Com isso, ele chegou à seguinte expressão. Tá? A número 20. Então, eu tenho a seguinte expressão. Ao concluir o cálculo, qual o número que eu vou ter? Então, eu tenho ó, menos 6 vezes menos 20, mais menos 6 vezes mais 3. Como calculo isso, professor? Eu vou fazer os fatores isolados. Então, eu faço primeiro esse cálculo aqui, tá? 6 com 20. Mantenho o mais. E depois faço 6 com 3. E vai dar um desses resultados aqui. Daí é com vocês, tá? Bem simplesinho. A maneira de fazer é essa. E por final aí, da minha parte que compete, o professor Pereira gosta de passar desafios para seus alunos, para resolverem duplas. Na aula de hoje, ele entregou para cada dupla uma folha com certa expressão numérica escrita. Bruno e Marta receberam a seguinte expressão. Então, eu tenho a seguinte expressão. A dupla que resolver corretamente no menor tempo vai auxiliar a outra dupla que tiver dúvidas de acordo com a expressão recebida. Então, mesmo sentido. Então, o professor só vai dar uma dica aqui. O que vocês resolvem isoladamente? Então, vocês vão resolver primeiro aqui os parênteses, né? Que é o menos 5 com mais 2. Elevado ao quadrado, já faz ele e vai dar um resultado. Mantém o maisinho e faz aqui menos 6 dividido para mais 3. E aí já é a dica e tá muito mole. Então vejam, expliquei tate a tate, uma por uma. Espero que vocês vão muito bem, pessoal. Boa prova, abraços.